Camaradas e amigos, permitam-me que comece por dar a boa-vinda a todos e que vos diga que são vocês nesta sala e todas as outras pessoas que não podem aqui estar, homens e mulheres do PCP, do PEV, assim como muitos outros democratas que se revêem nas nossas propostas, que nos dão confiança para as batalhas que se avizinham. É este grande e abnegado coletivo que, com as ideias que defende, se distingue das restantes forças políticas que irão a confronto nas próximas eleições do dia 30 de janeiro. Eleições que não desejamos e que tudo fizemos para que não acontecessem. Contudo, o PS e o Presidente da República, na sua ânsia por uma maioria absoluta e com a sua recusa de enfrentar decididamente os verdadeiros problemas do país, preferiram esta solução. E se não provocarmos esta situação, estamos, no entanto, prontos para o embate aqui no Distrito da Guarda, como no resto do país. E nada seria mais importante para o Distrito da Guarda e do país, designadamente do interior do país, que um reforço da CDU. Aí estão os resultados preliminares dos censos, a lembrarem-nos mais uma vez, se disso houvesse necessidade, para nós que cá moramos, a calamidade causada no interior por 45 anos de políticas de direita levadas a cabo pelo PS, PSD, com o beneplácito direto ou indireto do CDS. Camaradas e amigos, lembremos que, segundo os censos deste ano, a Guarda perdeu, ao longo dos últimos 10 anos, 17.920 residentes. Eu vou repetir outra vez este número, 17.920 residentes. Mas poderia ser de outra maneira, com as políticas levadas a cabo ao longo destes 45 anos? Será que os sucessivos poderes de turno pensaram mesmo que a destruição do aparelho produtivo, de que o José Pedro já falou, levaria a um maior desenvolvimento do interior? Será que alguma vez pensaram nos efeitos destrutivos para a região do fim da agricultura familiar? Será que pensaram que o encerramento de serviços públicos poderia, por um passo de mágica qualquer, inverter a desertificação do interior? Será que pensam que é esvaziando o Serviço Nacional de Saúde das regiões raianas que trazem para cá gente? Será que pensam que proteger as SCUTs, como fazem desde há 10 anos, que agora se comemoram, entre aspas, é um motivo de atração para o interior? Será que pensam que não investindo na ferrovia, designadamente com a reabertura total da linha do Douro, vem mais gente viver para aqui? Será que julgam que o emprego sem direitos e os vínculos de trabalho precário são a melhor forma de rejuvenescer a região? Acho que não, mas, camaradas e amigos, pelas lágrimas de crocodilo que jorra esta gente quando se fala de desertificação, diríamos que sim, que eles pensam mesmo que isto resolve os problemas da região e que as suas políticas são benéficas para o interior. Observemos de mais perto os problemas atrás invocados e tratemos de os concretizar. Comecemos pela destruição do aparelho produtivo, que, como disse atrás, o Zé Pedro já falou. Lembremos o encerramento de diversas empresas, como algumas do setor têxtil de média dimensão, que encerraram nos últimos 2 anos na Guarda ou em Famalicão da Serra. Segundo o Observatório Infotrust, só nos primeiros 9 meses de 2021 ocorreram no distrito 13 novos casos de insolvência e encerraram 117 empresas. Camaradas e amigos, é por isso que o desemprego é um flagelo no distrito. Não podemos deixar de lembrar aqui os 95 trabalhadores que foram despedidos da Dura. Um problema que, por já se prever nas últimas eleições, o trouxemos então à liça e contra o qual as forças da CDU, designadamente o PCP, utilizaram todas as armas institucionais à sua disposição, quer ao nível do Conselho, quer ao nível da Assembleia da República. O número de desempregados no distrito era, em setembro passado, de 4.014 trabalhadores, mais 198 que em agosto. Destes, apenas 51%, pouco mais de metade, recebiam qualquer tipo de prestação mensal que corresponda, que tem uma média de 527,40 €. Dado muito significativo é o facto de 1.544 dos 4.212 empregados registados entre janeiro e dezembro deste ano, ou seja, quase 37% dos seus efetivos, virem de contratos de precários de trabalho. O que confirma a leitura da CGTP de que a precariedade é como a antecâmara do desemprego. Agora reparem como é semelhante este número, e muito provavelmente é correlacionável com o anterior. 33,6% destes inscritos têm menos de 34 anos. E depois ainda perguntam porque é que aqui o interior não se rejuvenesce. É com estes números que se quer combater a desertificação? É com estes números que se quer promover a natalidade? Mas também a produção agropecuária continua severamente afetada. Continua o encerramento de explorações agrícolas e a diminuição das áreas de cultivo. Existem culturas e produções que estão em expansão, como é o caso do azeite e do vinho, mas infelizmente o aumento da sua produção tem sido acompanhado da liquidação do olival tradicional e do crescente peso de capital estrangeiro no setor, designadamente no vinho.
Por outro lado, o crescimento destas produções é feito também no quadro de abandono da pequena produção e no da concentração de propriedade. No caso da região do Douro, conseguiu-se travar a destruição definitiva da Casa do Douro, mas esta tem vindo a perder influência e é cada vez mais evidente a concentração de terras e de licenças da vinha nos grandes produtores. A par do desaparecimento da agricultura familiar, assiste-se a um progressivo desordenamento florestal, que foi também aqui invocado pelo Miguel Martins. Este desordenamento é potenciado também pelo desaparecimento ou esvaziamento das funções das estruturas públicas que poderiam contribuir para contrariar esta tendência. Há quem se diga depois espantado com os grandes incêndios que assolaram a região. Depois dos mega incêndios de 2017 e particularmente durante as eleições de 2019, muitos movimentos apareceram e vozes sonantes se fizeram ouvir que se diziam em prol do interior. Muitas das vezes, estas vozes eram de alguns dos responsáveis que nos trouxeram até aqui, é preciso não esquecer. Como denunciámos na altura, e o Zé Pedro também já falou nisto, e agora penso que será evidente para toda a gente, estas proclamações não passavam de cortinas de fumo que permitiram assim que PS, PSD e CDS se furtassem à discussão de medidas concretas para o desenvolvimento do interior do país. Porque poderá este desenvolver-se com o encerramento de serviços públicos, desde especialidades de medicina, como por exemplo o Serviço de Cardiologia na ULS da Guarda, com o encerramento das estações de correios, de extensões de saúde, de balcões da Caixa Geral de Depósitos, de escolas, como as cerca de 400 que encerraram na região nos últimos 10 anos. Numa coisa estão os partidos das políticas de direita em perfeita sintonia, a do avanço dos processos de municipalização e de transferência de responsabilidades e respectivos encargos do Estado Central para as autarquias. Como já denunciámos diversas vezes, a transferência de competências em áreas sensíveis como a educação, a saúde, a segurança social ou a cultura coloca em causa a universalidade da prestação destas funções sociais do Estado, não garante a coesão social e não resolve os problemas estruturais de subfinanciamento destes setores, uma vez que o acordo parte do princípio de que estas transferências de competências não podem significar aumento da despesa pública. Os trabalhadores do Distrito sabem que somos pela descentralização, mas ela não pode ser feita desta forma. Esta deve passar pela restituição dos serviços de proximidade às populações, pela reposição das freguesias onde os habitantes assim o exijam e, finalmente, pelo efetivo cumprimento da Constituição da República através da implementação das regiões administrativas. É também por isso que estamos sempre ao lado de quem luta em prol dos serviços públicos, seja nas batalhas pela permanência da água na esfera pública, pelo melhoramento dos serviços dos transportes públicos, nas lutas de todos os trabalhadores pelo direito ao trabalho e pelo trabalho com direitos, na defesa consequente do ambiente, nas lutas pela cultura, exigindo 1% do orçamento para o setor e garantindo o direito à sua fruição e criação. Também estamos na luta pela reposição da gratuitidade nas CUTs, mas também nas lutas em defesa da ferrovia, exigindo a sua modernização e expansão, designadamente no que toca aos troços encerrados, como é o caso paradigmático da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva. A degradação da ferrovia é, aliás, o exemplo paradigmático do desastroso impacto para o país do modelo das parcerias público-privadas e do modelo que fundiu as empresas públicas Refere e Estradas de Portugal nas infraestruturas de Portugal. Relativamente à saúde, exigimos que agora tanto se fez sentir a sua importância do SNS durante a pandemia, que também já aqui se falou, exigimos a requalificação imediata do pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins e a concretização da segunda fase de construção deste hospital. Somos pelo reforço efetivo do SNS, começando desde logo pela necessidade de garantir a exclusividade dos seus médicos contra, por exemplo, uma majoração salarial. Só assim serão garantidas as existências no interior de todas as especialidades necessárias. Mais que promessas vãs e declarações de intenção vácuas, é preciso aproveitar as potencialidades agrícolas, silvícolas e pastorícias da região, como o vinho, o azeite, a amêndoa, a produção leiteira, o queijo da serra ou uma floresta ordenada. Dinamizar a construção de novos projetos agroindustriais, criar linhas de crédito bonificado a longo prazo, de auxílio ao desenvolvimento das explorações agrícolas e apoio aos jovens agricultores. E revitalizar os mercados locais para a venda direta dos produtores, fugindo assim à exploração e à ditadura das grandes superfícies. É preciso continuar a investir no património e implementar uma verdadeira política cultural no interior, que permita aos seus habitantes aprenderem, criarem e fruírem de uma vida cultural que prime pela diversidade e pela qualidade, e que permita aos trabalhadores deste setor uma vida digna e um trabalho com direitos. Esta luta por uma vida digna e por um trabalho com direitos, deve estender-se, aliás, a todos os setores, combatendo-se com convicção e consequência, mais uma vez, sem palavras vãs, a precariedade, exigindo-se o retorno dos contratos coletivos e a revogação da sua caducidade.
O aumento consequente dos salários é uma necessidade urgente e que não pode ser escamoteada com pequenos avanços, devendo-se exigir à cabeça os 850 euros de ordenado mínimo e um mínimo de 90 euros de aumento para os restantes ordenados. Só as propostas da CDU poderão inverter a situação do interior, melhorar a vida das suas massas trabalhadoras e cuidar do seu ambiente com propostas consequentes. Só com o reforço da CDU tal será possível. Portanto, camaradas e amigos, mãos à obra e partamos com confiança para mais esta batalha, com a convicção e a confiança de quem sabe de que lado está a razão. Vivam os trabalhadores da Guarda, viva a CDU!